Amado por uns, odiado por outros. Ele é um dos homens mais controversos da história dos Estados Unidos. Ele, que já foi apresentador de TV, empresário, eleito 2 vezes presidente dos Estados Unidos, mesmo quando muitos achavam impossível. Seu nome é Donald Trump, o homem que desafiou a América. Donald John Trump nasceu em 14 de junho de 1946, em Nova York, filho de Fred Trump e Mary Ann Trump. Donald, durante sua infância, passou a dar muito trabalho para os seus pais, o que fez com que Fred o enviasse para uma escola militar aos 13 anos. Após se formar nessa escola militar, ele vai para Fordham University, em Nova York, e posteriormente se transfere para a renomada Universidade da Pensilvânia, onde se forma em Economia e Negócios pela Wharton School, uma das mais renomadas de todo o mundo, o que abre portas para o mundo dos negócios. Trump cultivava o amor pelos negócios desde muito jovem, e ele se insere nesse mercado logo após se formar em Wharton, entrando no mercado imobiliário, setor que contava com uma grande paixão, não só sua, como também de seu pai, através da empresa da família. Seus primeiros atos na empresa, junto de Fred, seu pai, é de administrar alguns imóveis na cidade de Nova York. Há 3 anos trabalhando na empresa, ele assume o controle da corporação, e seu primeiro ato no poder é renomeá-la para The Trump Organization. Donald e seu pai divergiam quanto ao modelo de negócios que gostariam de implementar na empresa. A empresa, até o momento, construía imóveis residenciais de classe média na cidade de Nova York. Mas Donald tinha uma visão totalmente diferente de seu pai e objetivava o mercado de alto padrão, investindo em Manhattan em empreendimentos extremamente luxuosos. E a partir disso, Trump mira o seu grande objetivo, o decadente Hotel Commodore, no coração de Manhattan. Era um hotel envelhecido que não condizia com a realidade estadunidense e com o seu ao redor em Nova York. A partir disso, ele visa revitalizar esse hotel, transformando em um Hotel Hyatt, que ainda não estava em Nova York. Ele consegue o dinheiro para comprar o imóvel a partir de diversos empréstimos bancários e uma isenção fiscal de 40 anos para o novo hotel, negociado diretamente com o estado de Nova York. Após esse feito, Trump se torna uma das figuras mais importantes do mercado imobiliário norte-americano. E ele não pretendia parar por aí, e visava agora a construção de uma torre de 58 andares na Quinta Avenida, uma das mais famosas de Nova York. Esse empreendimento veio a ser chamado Trump Tower, inaugurado em 1983, e aquilo que se tornou a obra-prima do empresário. Nesse tempo, Trump se envolve com a modelo Ivana Marie, nascida na Tchecoslováquia, com quem se casa em 1977, e tem 3 filhos, Donald Trump Jr., Ivanka Trump e Eric Trump. E após isso, ele decide expandir para um novo negócio, e ele se inicia no mercado de cassinos e mídia, com a construção do Trump Taj Mahal em Atlantic City. Esse empreendimento, que parecia mais um grande acerto daquele prodígio empresário, tornou-se um de seus maiores fracassos, devido à dívida que contraiu para financiar esse projeto. No final, ele ficou com apenas 10% de participação no cassino após uma renegociação dessa dívida. Esses feitos fizeram com que a mídia desse uma atenção especial ao empresário, se tornando figura carimbada nos principais programas de televisão da época. Aproveitando essa fama e nesse contexto de pujança, Trump escreve seu primeiro livro, A Arte da Negociação, The Art of the Deal, em 1987, que se tornou um best-seller até os dias atuais. Até o momento, tudo ia bem. O homem surfava na riqueza, na fama, mas a vida não é assim. E houve um momento de baixa dos negócios. Por mais que seja um empresário de sucesso, nem tudo são flores. Suas empresas passaram por um momento bastante difícil, em que ele teve que diminuir sua participação de 51% da Trump Hotels and Casino Resorts para 27%, num processo de reestruturação de dívida. A empresa reemergiu como Trump Entertainment Resorts Holding. Em 1992, explode o escândalo de que Trump estava tendo um caso com Marla Maples. Ivana, sua esposa até o momento, decide se divorciar de Donald, que se casa com a amante Marla no ano seguinte e tem uma filha Tiffany. Marla era uma famosa atriz da época.
Mas os amigos próximos já sabiam que esse relacionamento não iria durar, porque ele já gerava muitos problemas desde o início, e eles se divorciam em 1999, 6 anos depois do casamento. E durante o divórcio, ele conheceu Melania, uma modelo eslovena, com quem se envolveu durante 7 anos, até se casarem em 2005, e é sua esposa até os dias atuais. Com ela, teve um filho, Barron Trump. Donald Trump já era uma pessoa famosa nos Estados Unidos, sempre presente em veículos de comunicação, programas de televisão, mas ele se torna realmente famoso quando ele entra definitivamente na mídia, se tornando apresentador do programa O Aprendiz em 2004. Esse programa se tratava de um reality show em que os candidatos disputavam um emprego na empresa de Trump. A cada semana, um era eliminado, com o bordão que se tornou famoso do então empresário e apresentador. O programa durou 14 temporadas e tornou Trump muito popular nos Estados Unidos. Trump era um homem extremamente ambicioso e não estava satisfeito pelo fato de ser um bilionário, apresentador de TV, pai, e agora ele decide entrar na política. Em 2015, num momento de muita fama, Trump se candidata oficialmente à presidência pelo Partido Republicano. No seu discurso oficial, ele promete Absolutely, because we're going to make America great again. O slogan que se tornou o slogan oficial das suas próximas campanhas presidenciais surgiu nesse momento. Além disso, ele também trouxe a pauta de construir um muro dividindo Estados Unidos e o México, visando o controle da imigração ilegal mexicana. Trump se apresentou como um candidato de fora da política e do comum de Washington, e isso, inegavelmente, ele realmente era. Após vencer as primárias do Partido Republicano, ele se torna o candidato oficial dos republicanos e vai concorrer contra a democrata Hillary Clinton, esposa do ex-presidente Bill Clinton. Trump conseguiu conquistar grande parte do eleitorado branco da classe trabalhadora e das áreas rurais. Donald ficou conhecido pela sua retórica agressiva e combativa durante toda a sua campanha. Isso contrastava com um discurso político e polido de Hillary Clinton, já mais acostumada com a política de Washington, fato esse que Trump não fazia parte. Durante uma campanha difícil, permeada e bastante questionável de Trump, jogando muitas vezes debaixo do cinto, ele é eleito 45º presidente dos Estados Unidos, com 306 delegados, desbancando Hillary, que estava na frente e era a favorita nas pesquisas eleitorais. Parecia impossível um apresentador com um temperamento agressivo ser eleito o homem mais poderoso do mundo. Mas para Trump, não há impossível. Seu mandato foi marcado pela política de America First, onde colocava os Estados Unidos no centro e não ajuda outros países. Ele se torna o primeiro presidente americano a pisar na Coreia do Norte, junto de Kim Jong-un. Promove grande crescimento econômico e torna mais rígida a política de imigração, construindo parte do muro com o México. O fim do primeiro mandato de Trump chegava ao final. Estava durante o período de pandemia. Nesse momento, a popularidade de Donald Trump era extremamente baixa nos Estados Unidos, principalmente liderada por movimentos sociais como Black Lives Matter e outros movimentos capitaneados por artistas. Isso devido a uma suposta intolerância racial e homofobia de Trump. Esse discurso foi muito difundido durante o ano de 2020, ano esse em qual ocorria as eleições presidenciais. Houve o famoso episódio de George Floyd e também outros episódios envolvendo a comunidade LGBTQIA+, nos Estados Unidos. Nesse contexto, ele perde a eleição presidencial para Joe Biden, alegando que a eleição foi fraudada com a célebre frase: em 6 de janeiro de 2021, enfurecidos pela derrota de Donald Trump e o discurso do presidente horas antes, os apoiadores do presidente republicano invadiram o Capitólio, fato este que gerou 5 mortes e uma grande destruição. Esse foi um dos episódios que sinalizou o crescimento de um radicalismo político à extrema-direita, um símbolo da fragilidade da democracia americana, além de alertar para os perigos da desinformação. A
Após a derrota em 2020, a mídia americana acreditava que era o fim de Donald Trump na política americana. Mas para Trump, não é impossível, e ele volta a concorrer à presidência em 2024, mais uma vez contra Joe Biden. A popularidade do então presidente era muito baixa, principalmente devido à sua idade e seus diversos episódios de confusão mental. O seu próprio partido tinha dúvidas quanto à sua capacidade de concorrer e governar o país por mais 4 anos, em que ele, devido à sua idade extremamente avançada, já tinha diversos episódios em que não conseguia sustentar uma fala, ou então que simplesmente não conseguia se comportar devido à confusão mental. A campanha de Trump se iniciou bastante problemática, em que diversas vezes se questionou se ele seria permitido concorrer ou não, tendo em vista que diversos processos foram movidos contra ele, e o mais famoso foi o de Stormy Daniels, atriz pornô que Michael Cohen, advogado de Trump, pagou a ela $130 mil a fim de silenciá-la quanto a um caso extraconjugal. Mas o momento mais delicado da campanha veio em 13 de julho, dia em que Donald Trump foi vítima de uma tentativa de assassinato durante um comício na Pensilvânia, em que uma bala cortou sua orelha e, felizmente, Donald Trump sobreviveu. Esse foi um dos 3 atentados contra a vida de Trump durante essa campanha. E esse episódio contribuiu diretamente para uma popularização da figura de Trump, tornando a população americana mais empática em relação ao ex-presidente. Seu concorrente, Biden, é forçado a abandonar a candidatura por seu próprio partido, os democratas, porque eles sabiam que o candidato à presidência e presidente não teria chances contra Trump, que crescia nas pesquisas. Então, eles decidem lançar Kamala Harris, vice-presidente de Biden. O discurso de Trump, desde a primeira vez que ele concorre, mudou muito pouco, focando na deportação em massa, o America First e o fechamento de fronteiras para a imigração. As pesquisas colocavam Kamala na frente, mas mais uma vez, o homem que sobreviveu a 3 atentados, condenado em diversos processos e que não liderava as pesquisas, seria impossível alguém vencer nessas condições. Mas para Trump, nada é impossível, e assim ele foi eleito o 47º presidente da história dos Estados Unidos. Você pode gostar ou não de Trump, mas não pode negar que é uma das pessoas mais importantes da história recente de todo o mundo. Foi um bilionário, um empresário extremamente bem-sucedido e agora foi reeleito presidente dos Estados Unidos. O segundo presidente da história do país a ser reeleito em 2 períodos diferentes, mesmo quando todos achavam impossível. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, dê o like e ative o sininho. A gente se vê numa próxima e até lá!